Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, do Líder Medcast. Ative o sininho, se inscreva no canal. Hoje estamos recebendo o nosso médico ilustre, Dr. Renato Falso, médico urologista. Seja bem-vindo, doutor. Dr. Sidney, seja bem-vindo novamente, mais um vídeo. Obrigado, Moisés. Então, mais um episódio aqui do Líder Medcast. Então, nosso podcast aqui sobre saúde. Vamos tentar levar para vocês informação boa, informação correta, numa linguagem que todos possam acompanhar. Hoje a honra de receber aqui meu grande amigo Renato Falso, Dr. Renato Falso, urologista, cirurgião urologista, renomado, opera nos melhores hospitais de São Paulo, atende seu consultório. Onde é seu consultório mesmo, Falso? É na Praça Amadeu Amaral. Praça Amadeu Amaral, Praça Amadeu 47. Amaral. No final do vídeo a gente especifica melhor os endereços e contatos. E hoje vamos bater um papo aqui sobre saúde do homem. Vamos tentar sair um pouquinho só dessa questão de próstata, de Tóquio, de Novembro Azul, mas também vamos falar bastante sobre isso daí. Se inscrevam no Líder Medcast pelo YouTube, ativa o sininho e sempre que tiver um vídeo novo, um episódio novo, vai lá, você vai ser avisado para assistir. Seja bem-vindo, Falsi. Obrigado pelo convite. O Dr. Sidney, a gente até tem um pouco de dificuldade de chamar formalmente pelo tanto de tempo que já tem de amizade, né, desde a época da faculdade. A gente tem aparência de jovem ainda, obviamente, né? Mas não vamos falar quando foi. E o Moisés também, muito prazer e muito obrigado pelo convite, né? É muito fácil aceitar convite vindo do Sidney, porque tudo que ele faz, além de um excelente médico, é empreendedor nato, né? Então, quando vem o convite, já pode ter certeza que é coisa boa, coisa decente e que vai dar certo, né? Obrigado. Então, é um grande prazer mesmo estar aqui para a gente conversar sobre isso. Vamos começar então, Moisés? Falar da saúde do homem hoje e... Se existe diferença, se existe, quais são elas? Saúde do homem, saúde da mulher, podemos classificar assim? E se tem importância, claro que tem, qual que é a relevância dessa importância? Esse tema é interessante, né? Por que parar para falar da saúde do homem, né? A saúde é de todo mundo, né? E o que tem a ver, como surgiu, de onde veio todo esse movimento que hoje existe, né? A mulher sempre protagonizou a questão de exame, check-up, porque a mulher é natural da mulher, né? É da natureza humana ser muito mais protetor do que ser protegido, né? A natureza masculina, né? Isso está na natureza do homem, né? Mas ainda no finalzinho do século passado, né, 1900 e pouquinho, começo do ano 2000, na Austrália começaram dois homens deixar o bigode crescer. E o bigode era fora de moda naquela época para chamar a atenção dos homens que eles tinham que ir no médico também. Isso pegou, isso aí viralizou no mundo inteiro. Uma espécie de uma campanha. Uma espécie de uma campanha, mas foi uma campanha que surgiu informalmente. Como se a gente tivesse tido essa ideia, assim, por exemplo, no almoço, vamos deixar o bigode crescer para atrair a atenção para os homens, né, para a saúde. Isso viralizou, cresceu. Depois eu não sabia disso, que legal. Foi na Austrália, né? E aí isso foi trazido para o Brasil, por um instituto oficialmente, instituto lado a lado, né, que trouxe oficialmente o Novembro Azul para cá. E aí associou novembro, que já tinha o dia da próstata no dia 17, né? E trouxe para cá e virou. Então fala em saúde do homem, fala em próstata, isso já virou meme. A hora que virar meme já está na boca do povo, já foi o sucesso garantido, né? Isso foi no começo de dos anos 2000. Isso, e veio para o Brasil em 2011 oficialmente, né? Então é um movimento mundial, né? Agora, por que a gente fala tanto do homem? Porque eu acho que a gente era atrasado nisso, né? Sim, tanto que o mês da mulher veio antes Exato, disso. Exato, a mulher ela veio bem na frente, a questão do câncer de mama, Outubro Rosa, aquelas coisas todas. Outubro Rosa foi o primeiro, imagina. Exato, não, exatamente, foi o Outubro Rosa. E o que acontece é que a mulher, isso a gente vê em casa, né, no dia a dia, posso até devolver, né? A mulher nasceu para cuidar, ela é preocupada, o homem não está nem aí, o homem é natureza, ele não aceita ser protegido, ele está para proteger a família, proteger, que é da natureza masculina mesmo isso, né? Então, por isso que fala da saúde do homem, né? Como se a gente fosse parar uma hora para cuidar da saúde, que também é importante, né? Porque se não passa um ano, passa dois, a hora que vê não fez exame, não fez nada, né? O grande tema, eu acho que na verdade é a questão da prevenção, né? Em geral, o pessoal acaba indo ao médico ou a procurar um serviço de saúde quando já degringolou a situação. Então, acho que esse é o grande tema, a grande importância desses meses, dessas campanhas. Chamar atenção para a parte preventiva. A parte preventiva. A medicina preventiva é sempre mais barata, é sempre mais
mais importante no sentido de evitar que as coisas piorem e levem a casos graves. É isso que você acha também? Não, e é importante ouvir assim de quem mexe também com gestão de saúde, né? Sim. Porque a gente vende essa imagem e a gente tem com dificuldade de saber se é real, se é um pouco de defesa de mercado, de vender a prevenção, né? Certo. E quando a gente fala em diagnóstico precoce e prevenção, a gente tem dois braços assim do ponto de vista de significado da palavra. Um é realmente prevenir, por exemplo, se tem um diabetes, se não tratar o diabetes, ele vai destruir a sua função do rim. Já falando um pouquinho da área, puxando a brasa para a sardinha aqui, né? Então, tratar diabetes previne insuficiência renal, né? E tem também, por exemplo, como no câncer da próstata, a questão de diagnóstico precoce. Então, ir ao médico fazer o check-up de próstata não previne o câncer, mas permite que diagnostique precocemente e, com isso, tenha um tratamento menos agressivo e mais eficiente. Então, tem esses dois racionais, né? Mas é interessante ouvir que isso tem impacto econômico também. Como tudo, né? Acho que o raciocínio ele parece um pouco natural, né? A gente levar o carro no mecânico só quando quebra, parece que é pior do que fazer a revisão antes, né? Por que é tão falada a próstata? Qual que é a função dela? Por que é tão dita, tão lembrada? A próstata, então acho que a próstata ela ficou famosa muito mais pelo exame, né? Que é o famoso exame do toque, que vira piada em todo lugar, né? Mas também por ela ser um órgão exclusivo do homem, né? Então a próstata é uma glândula exclusiva do trato reprodutor masculino, que produz parte das secreções que estão envolvidas no esperma, no sêmen. Então ela é um órgão fundamental para a reprodução. Se tirar a próstata de um homem, ele fica incapaz de se reproduzir. E é um órgão que apresenta bastante casos de câncer, bastantes doenças. Além do câncer, tem outras doenças. Quais seriam as patologias, as doenças mais importantes da próstata que você elencaria aqui para os nossos ouvintes que não são de área de saúde? A próstata, a gente fala, quando pensa em próstata, pensa basicamente em duas doenças. Uma pela gravidade, que é o câncer, e outra pela frequência, que é o crescimento benigno. Então, o câncer da próstata, se a gente não procurar, a gente não acha o câncer. Só faz diagnóstico nas fases mais tardias, se for esperar o sintoma. Então, é por isso que existe todo esse movimento de levar o paciente a fazer um exame, fazer o PSA, fazer o toque, de acordo com a idade, o critério médico. Então, isso é o rastreamento do câncer, né? Pesquisar na população quem são os homens de risco e desses de risco pesquisar mais a fundo. Esse é um racional do rastreamento. O crescimento benigno é aquela doença que praticamente todo homem vai ter, em maior ou menor grau. Nem todos terão o privilégio de ter, né? Mas vivendo mais... Vivendo muito, estatisticamente, aquelas curvas atuariais, a hora que a gente passar dos 100 anos, vai ser praticamente... né? Todas as próstatas serão grandes. Todas as próstatas serão grandes. Diferente de câncer, isso é importante para explicar para quem não entende, né? O câncer é o tumor maligno, que te leva a problemas muito sérios. E o crescimento nem sempre deixa de ser um tumor, mas não é maligno, não é isso? Então toda a próstata vai crescer. Toda a próstata vai crescer. É isso mesmo? A partir dos 40 anos, toda a próstata tem algum grau de crescimento, né? E vai gerar graus variados de sintomas nos homens. Nem sempre as maiores dão mais sintomas, mas de regra geral existe essa correlação. Então, quais são esses sintomas, né, da próstata crescendo, né? Coisas que a gente, já que está chegando perto dos 50, às vezes começa a perceber também. Sim. O jato de urina já não é tão forte, já levanta uma vez ou mais à noite para urinar. Às vezes, quando dá vontade de ir no banheiro, não tem toda aquela capacidade de ficar esperando no banheiro, já quer parar logo o carro, sai do cinema para ir no banheiro e tal. São coisas que vão se agravando ao longo da vida, né? E até chegar no momento que fica insuportável. Aí existem tratamentos diversos, desde comprimido, remédio, cirurgia, diversas técnicas, cada uma com a sua eficiência, seu custo-benefício no sentido de agressão e resultado. Isso já são detalhes que são vistos caso a caso, né? Quer dizer, então, como você estava explicando, Fausto, a próstata, ela que tamanho tem? Uma amêndoa, mais ou menos? É uma noz. Um pouco maior, uma noz. Então, e dentro dela passa um caninho, que seria a uretra, né? A parte da uretra prostática, não é isso? E quando ela cresce, acontece o quê? É como se uma pessoa apertasse uma mangueira e regar o jardim. Ela cresce, ela comprime. Ela aperta aquele caninho, exatamente. E aí a água sai meio espalhadinha. Isso, gera uma resistência. E quando ela começa a sair muito espalhadinha, que está começando a ficar muito grande. Exato. E a gente tem que lembrar que bexiga e próstata, apesar de serem dois órgãos diferentes, eles trabalham funcionalmente com uma coisa só. Então eles estão colados como se fosse casa geminada e trabalham a semelhança de um motor e uma transmissão num carro. Se tiver um motor muito bom e uma transmissão ruim, o resultado final às vezes não é tão bom. Então, por exemplo, nos primeiros momentos de obstrução, a próstata começa a crescer, a bexiga, que é um músculo que ela faz, ela reage, ela fica mais forte.
E isso vai sendo levado, vai compensando, o organismo vai compensando Para até uma vencer hora, aquela resistência. para vencer. Isso vai criando os seus, no começo uma fase de adaptação, depois uma fase que a adaptação já gera seus problemas. E aí tem todo um ciclo, e aí o momento de indicar a cirurgia, o tratamento também é bastante, ele é objetivo e artesanal, como tudo na medicina, né? Tem as questões científicas que a gente conhece, e tem muita coisa que a gente adapta a cada paciente, conhecendo. Respondemos a sua pergunta? Respondeu e me trouxe outra. Por isso que tem um corte da faixa etária a partir dos 40, a partir dos 50, que começam os exames, justamente para... Por que não antes? Boa pergunta, né? É isso que a gente mais escuta. É que horas, quando tem que começar, né? A verdade é que não tem uma resposta absolutamente correta, né? Porque a gente sempre fala, começa com 50, mas eu fiquei sabendo de um caso de câncer com 39. Sim. Realmente existe, né? Então, esse momento que se fala publicamente em torno de 45 anos, né? Ele é um número básico para as pessoas se orientarem, né? Para não chegar gente com 20 anos de idade querendo achar que está com câncer de próstata e nem chegar com 80 achar que não precisa fazer. Esse é um número básico e baseado em estatística, porque virtualmente não tem caso de câncer em homem abaixo de 40 anos, né? Muito raro, né? Então, se for fazer uma orientação geral para se falar publicamente, a gente fala 45 anos. Quem tem história na família, começa um pouco antes. O que é história na família? Mais de 2 parentes que tenham tido câncer. Um irmão mais velho, um pai. Parentes próximos. Parentes próximos, né, de primeiro grau, que tiveram câncer de próstata. A gente abrevia e até hoje tem uma linha de pesquisa genética tentando achar se existe algum gene transmissível e parece que tem alguma coisa já sendo bastante estudada, no sentido que tem pessoas que têm uma dificuldade em lidar com os tumores, né? O organismo reage mal e os tumores crescem mais rápido nessas pessoas. Uma linha de pesquisa, inclusive abre um futuro imenso para terapia gênica, uma série de coisas que acho que vai ser o futuro da medicina, né? Perfeito, mas só para a gente esclarecer uma coisa também que deve ficar na cabeça do ouvinte. A gente dividiu em 2 coisas na próstata, né? O câncer de próstata e o aumento da próstata, que o nome médico seria hiperplasia benigna da próstata, né? O famoso HPB. Perfeito. E quem tem, uma pergunta que talvez seja importante, quem tem o HPB, que é a hiperplasia de próstata, HPP, hiperplasia benigna. O aumento da próstata. O aumento da próstata. Essa pessoa, ela corre mais risco de ter um câncer ou não há nenhuma relação entre essas 2 patologias? Não tem. Não é porque a próstata cresceu que ela vai ter câncer. Então não se assustem exatamente com isso. Isso precisa cuidar, né? Mas... e até tinha uma crença no passado que dizia assim, as próstatas muito grandes tinham menor chance de ter câncer, né? Mas menor. Mas isso é um pouco de crença, porque o que tinha no passado é que a biópsia em próstata grande era igual a batalha naval, né? Você ficar procurando os hidroaviões num mar gigante, acertava menos. Hoje a biópsia evoluiu muito, a gente pode até comentar mais para frente. Mas é até interessante ouvir tua opinião como não médico, né, Moisés? Porque os pacientes, eu vejo que eles ficam muito preocupados com o tamanho de próstata, né? Então eles fazem ultrassom, vem um ano 30 gramas, no ano seguinte 32, vem desesperado, minha próstata cresceu quase 10% no ano, e agora, se eu vou chegar com 100 anos, vai estar desse tamanho. Então, como é que vocês... porque pra gente isso é quase irrelevante, né, o tamanho. Eu penso que quanto maior o tamanho de um órgão dentro de mim, é mais perigoso. Mas na verdade não é. Eu acho que uma resposta é sim e não, né? Porque, óbvio, que a próstata vai crescer, a gente sabe disso, né? É claro que o tamanho é importante, a gente usa esse dado, mas ele não é assim, o tamanho em si não é o que causa o sintoma, né? Tem diferentes relações com a bexiga, né? Então tem próstata pequena que incomoda muito, né? Então sempre lembrar naquele binômio que funcionalmente é igual uma transmissão e um motor, né? Às vezes o motor não é tão bom, mas a transmissão é boa, então o resultado final é bom da história, entendeu? Quais os exames? E esses exames já têm um encaminhamento para a pessoa? Perfeito. Então vamos pensar num raciocínio bastante objetivo, né? Um paciente chegou, ele veio fazer um check-up de próstata, né? Ele nem sabe muito se ele tem sintoma ou não, porque ele não sabe o que vem da próstata e o que vem da idade mesmo, né? São coisas naturais. Então a gente, numa conversa informal, a gente faz algumas perguntas para o paciente e consegue identificar se ele tem sintomas decorrentes do crescimento benigno. O que quer dizer? Que se ele urina mal. Identificado se ele tem sintomas, a gente faz uns exames básicos para quantificar isso de uma forma mais objetiva. Que vai desde urinar numa maquininha que consegue medir um fluxo, fazer uma curva, que é aquela fluxometria, que é um exame que ele... meu jato é fraco. Quanto que é fraco? Não sei, né? Hoje com o celular é muito fácil, ele pode filmar ele urinando e mandar para o médico também mostrar, ou fazer uma micção assistida, que não é confortável. Muitos homens não se sentem à vontade de fazer isso, urinar na frente dos outros.
Mas enfim, ele urina uma maquininha no ambiente privativo, isso dá uma curva e com isso a gente imagina, tem um exame que tem um valor preditivo positivo de 90%. Né? Quem tem um fluxo reduzido tem 90% de chance de estar obstruído, algum grau de obstrução. Então a gente faz exames específicos para o crescimento benigno, um ultrassom para ajudar a quantificar, e a gente faz, e aí é para todo homem, os exames de rastreamento para a doença maligna, que basicamente são 2 exames, PSA, que é um exame de sangue, e o toque. Sempre tem aquelas perguntas, né? Dói esse exame de toque? Então, boa pergunta. O exame de toque, se a gente for falar cientificamente, é um exame muito rápido, coisa de 3 a 5 segundos, e isso é estudado. Eles fizeram um estudo na Inglaterra há bastante tempo, cronometraram os exames dos urologistas num serviço de check-up e deu em média de 3 e 5 segundos. É muito rápido o exame. Porque com esse exame do toque, o urologista ele tem como objetivo palpar a próstata, que é na ponta do dedo, né, ela tem a consistência mais ou menos na ponta de um nariz, né, tamanho de uma noz. Então ele vai palpar, dar uma ideia do tamanho e se tem nódulo ou não. Se tem nódulo é suspeito, se não tem nódulo não é suspeito. E aí vai por essa linha do diagnóstico do câncer, né, que é PSA e toque. PSA normal, toque normal, não tem câncer. Ponto final, volta aqui 1 ano e acabou. E se tem sintoma do crescimento benigno, aí tem tratamentos específicos que vai muito individualizados. Né? Perfeito. Então, resumindo, né, quem for fazer um check-up de próstata vai ter que fazer esses 2 exames, o PSA, que é no sangue, e o toque. A grande pergunta também da maioria das pessoas, me corrija, é se um substitui o outro, se pode fazer só um. Claro que não, porque na verdade nada substitui por enquanto, e nos próximos, sei lá, centenas de anos, substitui os dedos, a sensibilidade de um dedo. Então, que eu me lembro, não é da minha área, mas a mão, o dedo é capaz de encontrar um tumor de uma próstata de metade de um grão de arroz. Né, com a sensibilidade, ainda é isso que a gente tem? A sensibilidade do dedo realmente é muito grande, alta, né? O que acontece? Hoje, como o PSA evoluiu muito, a maioria dos tumores é diagnosticada por alteração no PSA. Né? Mas é isso que o Sidney comentou, é exatamente a realidade. Né? Eles não são substitutivos, eles são complementares. Então, é aquilo que eu explico para os pacientes. Tem paciente que não quero fazer o toque e tal. Você pode se contentar com um check-up muito bom, né, que é só o PSA. É um check-up muito bom, o exame é bom, né, vai diagnosticar a maioria dos casos de câncer. Porém, se você quiser fazer o melhor que tem no momento, a gente soma um pouco a sensibilidade do toque. Agora, o toque, talvez no futuro os exames de imagem sejam... Já até existe um exame melhor que o toque, que é a ressonância magnética. Mas veja, num check-up, você vai pedir ressonância magnética para todo mundo, 45 minutos dentro de um tubo, um custo absurdo, contra 3 segundos de um exame digital que você faz no consultório, indolor, custo zero, né? Então, essa que é a questão, entendeu? Claro, então, claro. A eficiência, né? Que a eficiência é fazer o melhor com o menor custo, ou com o melhor tempo, com uma eficiência, né? O toque é mais eficiente do ponto de vista para check-up, né? Lembrando também, para explicar melhor o toque, também não é da minha área exatamente, mas também o dedo não vai só à procura de tumores, né, Fausto? O dedo também palpa a consistência da próstata para entender se é possível que haja algum tumor. E aí sim avançar nesta... Não é apenas procurar um tumor com os dedos, mas é sentir a consistência, como você falou, de ponta do nariz. Mas quando tem um tumor já em algum estágio, talvez o inicial, eu já não sei responder, mas a textura da próstata como um todo, a dureza dela muda um pouco. E aí você avança no teu diagnóstico, certo? É mais ou menos isso? É exatamente isso, né? É que as pessoas, acho que agora com a pandemia ficou muito claro, as pessoas tiveram praticamente uma aula de medicina, né? A gente viu que todo mundo fala em nome da ciência, ao mesmo tempo parece que ninguém está falando em nome da ciência. Então a medicina é isso, a gente não tem domínio total do ser humano. Em nenhuma área. A gente conhece uma parte do ser humano que a duras penas, né? Sinceramente, eu acho que é minúscula. Exato, a gente sabe assim, a complexidade de uma célula, a gente sabe um pouco sobre o ser humano. O resto comparando a gente usa... com hoje, né? Se comparar isso com daqui 200 anos, hoje vai ser nada, como sempre aconteceu e que quem tiver daqui na frente vai rir da gente hoje. Faz esses caras falando esses negócios de próstata. Já é motivo de riso para o ser humano daqui 200 anos. Exato. Como de 200 anos atrás, é motivo de riso. A gente ri da cirurgia, como é que faziam isso, né? Como abrir uma pessoa para cuidar uma doença que hoje você cura com ver o que esse tem, mini né? robozinho. Isso exatamente. Agora, o que temos hoje é o toque junto com os exames para você que se ama. Né? Para você que quer se cuidar e quer continuar bem, continuar com saúde, tem que se submeter a isso. E não é nada demais. 3 a 5 segundos
super importantes para que você possa manter E se a gente sua for saúde. olhar, né, andar um pouquinho assim a discussão, né, até um pouco mais filosófica, a gente tem obrigação de se cuidar, né? Isso que eu quis dizer. Não é? Isso não quer dizer aquele narcisismo de ficar em frente ao espelho, Não, assim, não. mas você tem obrigação de cuidar do seu corpo, né? Claro. Você tem uma máquina que tem perfeita, que tem que funcionar, né? Sim. Mas o que eu queria até, né, e depois o Moisés pode comentar a visão dele, né, como leigo, porque assim, a medicina, quando a gente está examinando, o paciente vai no consultório e fica lá conversando, a gente está colhendo dado, não existe tempo perdido com o paciente, né? E o diagnóstico, o tratamento é uma soma de conversa, que às vezes até parece fútil, mas não é. Não, longe Conversa disso. técnica, exame físico e exames de imagem. Então a gente não foi lá, só viu se tinha nódulo, só viu que tinha, ele vai fazer um toque só para ver se tem um nódulo. Não é, ele viu a consistência, viu o tamanho, viu se o tamanho que ele tocou bate com o ultrassom. Pode ter erro de exame. Claro. Não é fácil, tudo estamos Pode, lidando né? Então, muitas vezes tem. nada né? é 100% em medicina, né? Então pode ter uma desproporção. Aí ele queixou que ele urina mal, mas essa próstata parece que já teve uma inflamação, ela está um pouco mais enrugada, ele deve ser uma prostatite, não é? Ele vai ter problema, o PSA dele já pode estar mais alto só por isso, entendeu? Então, na hora que chega esse produto, é por isso que eu tenho dificuldade em achar que o caixa eletrônico vai substituir totalmente o médico. Vai ajudar bastante, mas achar que vai lá, preenche colhe algumas informações e isso faz um diagnóstico perfeito, só no dia que a gente tiver um conhecimento total sobre o corpo humano, né? Que agora, Moisés, tem algumas linhas dizendo isso, entendeu? Sobre essa substituição. Do ser homem, humano pela do máquina. médico pela máquina, né? Fora que a gente for pensar também, né? O ser humano também ele tem mais do que simplesmente um corpo a cuidar. Então, assim, na conversa com o médico, o jeito que fala, a forma que tranquiliza, etc., é uma atenção que e é isso, né, que muitos pacientes buscam, né, muito além do tratamento médico, né, ele Claro. vai Global, né? ele quer conversar, né, ele não assim, vamos dizer assim, que tratasse a questão não só o corpo animal, né, assim, tem mais coisa, né. Eu acredito que algumas áreas possam ser até não substituíveis até do homem pela máquina. Só que na questão de medicina, acredito que a gente está muito longe ainda disso. Eu acho Da que empatia substitui, numa acho que tem que conversa. a tecnologia ela acrescenta, né? Sim, ela ela soma. acrescenta, sem dúvida. Andar Não é que junto só- sim, mas substituir acredito que não. substituir a gente não pode entrar nessa dicotomia não, de ou um ou outro, né? Não. São transformações. Em qualquer área Exatamente. acontece isso e nunca substituir de forma alguma. Só vai acrescentar mais dados e vai trazer mais profissionais para dentro da área, porque vai trazer mais diagnóstico também, mais segurança, mais prevenção, Exato. mais doenças, no sentido de mais catálogos e de situações globais ou não. E precisa de mais gente humana, com certeza, muito mais E vai humano. melhorar, né? E isso acho que é uma área que Isso. talvez o Sidney possa Ferramentas. responder mais pra gente, nessas ferramentas de inteligência artificial que consegue mapear grupos de risco e direcionar mais recursos para esse grupo, porque o recurso é escasso, né? Sim. Isso aí é um caminho, porque essa conversa acaba, mas e o coitadinho que não tem acesso, né? Como é que estamos falando tudo isso aí o pobre coitado que mal consegue uma consulta, né? Sim, você tem Aí, toda a razão. aí a gente anda por um caminho que é complicado, né? Importantíssima a sua colocação. Acho até uma das coisas que a gente gostaria de atingir com com a Leader Medcast, com esse podcast, a informação, ela não é grátis, não é isso que eu quero dizer, mas a informação é fundamental para que haja prevenção. No Brasil a gente tem o SUS, que, guardadas todas as críticas ou não é isso que nós estamos conversando, mas eu já trabalhei nessa área, a gente conhece um pouco sobre isso, mas hoje quem tem um pouco de paciência, quem tem o interesse, consegue marcar uma consulta no SUS. Consegue, sempre tem um posto perto da sua casa, uma AMA, alguma coisa, é possível. Antes disso, é importante a pessoa ter um interesse. Então, acho que despertar o interesse é o primeiro objetivo. E isso vale não para o hipossuficiente, que não tem condições, mas para quem tem condições também. Quantas vezes você atende lá? Essa é uma pergunta legal. Quantas pessoas você atende um público mais diferenciado? Muitas vezes, eu sei que você atende todos os públicos, como no HC, você atende também SUS, não é isso? Sim. Mas o diferenciado, essa é uma pergunta interessante. Como que é a preocupação, a diferença da preocupação entre o cidadão que vai no HC fazer check-up
por exemplo. Tem isso no HC? Chega a ter um pouco diso pelo menos? Ó, no Tem, HC, né? como tá ligado à faculdade de medicina, é uma coisa terciária. Então, o que eu faço lá, assim, é uma coisa super assim, diferenciada, de ponta, né? né? Muito de ponta. Mas tem também. Tem um serviço, mesmo no hospital terciário, que chama ambulatório breve, que chega de vez em quando alguém... Alguma coisa. Para fazer... E qual que é a diferença entre o interesse do mais diferenciado, do cidadão, que teoricamente seria mais escolarizado, e o que não é? Existe uma diferença gritante sobre a procura dele pela prevenção? Não, ambos estão procurando Todos são cuidar humanos. da saúde. É isso que era ser a resposta que eu imaginava. E esse ponto é extremamente importante, porque as coisas não vão cair do céu, né? Isso? Ninguém vai chegar, se o paciente não entender, o homem não entender que ele precisa, que ele tem uma demanda por um check-up de saúde, por exemplo, aí ele não tem nem porquê e com quem pedir, ou brigar no sentido bom da palavra, né? Então, se ele entende que tem, ele vai pedir para o governante, estamos falando da medicina pública, para o gestor de saúde, se é do plano, ou vai pegar um dinheiro que ele ia gastar em outra coisa e vai gastar numa consulta. De onde vem o recurso é uma outra conversa, né? Porque a prevenção em si, esse atendimento inicial, claro que tudo tem um custo, mas comparado com uma cirurgia de próstata para extrair um tumor maligno, que já é a última tentativa, não dá nem para comparar o custo, é muito menor da prevenção, né? E o acesso, se eu disser que é para todos, acho que é um exagero, mas quase todos podem ter acesso com um pouco de paciência. E hoje, com acesso à informação, facilita para onde procurar e para onde correr. Exato. A informação, isso mudou o mundo, né? A internet definitivamente mudou o mundo. Exatamente. E eu acho que certamente para melhor. A questão, né? É que assim, a gente emocionalmente, a gente vê a saúde como... A gente põe um desejo, que a gente quer que um desejo se torne realidade, né? Porque a gente, como médico, o que a gente quer? A gente quer que todo mundo não tenha doença, que viva num mundo que tem médico para todo mundo, que todo mundo remédio, faça toque. tudo perfeito. Só que a saúde é um bem escasso, né? Porque é de alto custo. A tecnologia tá direto na saúde, a gente tem altíssima tecnologia hoje na medicina. Então, a realidade é que não vai ter saúde para todo mundo do jeito que a gente quer. Claro. Esse que é um fato. Então, o que a gente tem que buscar, e que o mundo está buscando, né? Que não é só uma briga brasileira, não é uma questão de briga política, sou contra o SUS, a favor do SUS, contra o convênio, não é isso que a gente está discutindo. Mas ainda não se descobriu o modelo perfeito. O que a gente tem que ir atrás... Em nenhum lugar do mundo, só para E eu acho que não vai ter claro. o perfeito, porque o perfeito é aquele desejo que a gente quer que vire realidade. Sim. Até de uma forma infantil, né? Infantil. Uma forma infantil. A gente tem que ter um modelo de saúde que leve mais saúde, mais barata para mais gente, né? Do mesmo jeito que chegou, sei lá, o celular para o pobre, a geladeira, que seja a geladeira branca, enfim, mas chegou a geladeira, o carro, como a tecnologia traz isso, né? O livre mercado traz isso, né? Sim, maior acesso. Claro. Então, a questão é descobrir qual é a equação para um país isso aí. Mas isso acho que é um pouco de um outro tema, né? Mas o que isso importa? Que na hora que está fazendo, está despertando a consciência da pessoa, ela já sabe para onde que ela tem que remar, né? Eu preciso ter uma assistência básica de saúde para a maioria dos homens, né? Até para voltar naquela pergunta inicial, a gente viu até juntos que saiu num grupo, desses grupos nossos de WhatsApp, um médico falando contra o Novembro Azul. Né? Lembra dessa... Circulou. Mas eu achei tão mal feito que... Sim, mas de qualquer forma chegou às pessoas. Porque como você disse, Fausto, a informação hoje ela circula muito rápido. Exato. Eu não vi esse vídeo falando mal da campanha. É um médico. Acho que é meio aquelas coisas... Querendo aparecer, tipo um sim, mas não importa. Mas quando você clica nele e você joga para outro grupo, você vê que ele só consegue uma vez, significa que ele foi viralizado. Foi viralizado. Muita gente viu. Então lá, por exemplo, falava como se o Novembro Azul não fosse interessante essa campanha. E eu penso justamente o contrário. Né? Que se prevenir é o mais importante. Os números do Novembro Azul são absolutamente animadores e assim, o crescimento foi tão grande. Realmente é uma campanha de sucesso, não dá para discutir. Esses dias, hoje de manhã eu estava escrevendo um artigo sobre os 10 anos de Novembro Azul. Né? A hora que foi trazido para o Brasil, né? Ele fez um sucesso enorme aqui, né? Sem dúvida. Como fez no mundo inteiro, né? Então, existe, né? Agora, achar que a teoria da conspiração, que está lá, né? Que é um pouco onde ele falou foi isso. Que está lá só para puxar a brasa para sardinha, que é um movimento, a semelhança, assim, quase que sindicalista, né? De puxar a brasa para sardinha. É um pouco de...
sei, né? Não sei nem como convence. Claro, vamos discutir estratégia de rastreamento, isso é discutido Sim. na medicina, né? Todo congresso tem. E aí, Claro. faz PSA para todo mundo, Quanto não faz? custa, quanto não custa, faz Exato. parte da medicina Faz isso. parte, a gente discute, mas discutir de uma forma séria e científica, acho que tá valendo, né? Hoje Pode ser você- que daqui a um ano a gente não faça mais, não sei, né? Mas Você tem robôs para operar o cérebro. Talvez nem eu tenha acesso, nem você a isso, porque né, não, já existe, mas a gente ainda não tem acesso para todos, né? É impossível. Tecnologias, quando lançam, são muito caras, né? Então tem em um lugar específico e vale para as coisas básicas que um dia não foram básicas, né? Hoje são simples, né? E por isso o nosso bate-papo. Informar que elas existem. O toque, por exemplo, óbvio que tem um custo, mas dentro de tudo que existe, o custo-benefício é excelente. não, é excelente, Excelente. é excelente. E só boa pergunta, e só o toque? Não, aí Muito fica bem, assertivo também, né? Mais ou menos. Não, mas o PSA, não, é só o toque, mas o PSA hoje é o carro-chefe. É né? mesmo? Então... não dá para. E hoje é um exame já bastante difundido, barato, não tem porquê a Mas gente. precisa complementar com o clock para ficar ótimo. Para ficar ótimo. Pra ficar Mas ótimo. até assim, exagerando no extremo do raciocínio, se tiver que escolher um. Só o PSA, entendi. Se tiver que escolher um, o PSA realmente é um Você baita escolheria o exame. PSA. Porque hoje ele já tem 3 Então, casas decimais, ele é altamente específico. ele Junto com aquele outro também que é o livre, aí faz a relação. Aí, e assim, fica aí tem uma ótimo. série de artimanhas, mas o ideal é os dois, né? Sim. Agora, então, isso que a gente tem, essa questão da tecnologia, isso deixar claro também que a estratégia perfeita sobre o check-up de próstata, né? E você vê que a gente está falando de saúde do homem, roda, cai na Roda próstata, né? próstata, Sim, não tem jeito. Não tem jeito, É assim porque que é assim, né? É o lugar que é um órgão que só homem tem, é o lugar onde dá câncer. Então ele fica e ainda quando opera e trata, ainda mexe, tem um risco de mexer com a questão da função sexual. Então acabou, ele vai ser a pauta de reuniões de rodinha de homem, não tem jeito, entendeu? Claro. Que bom também que seja, né? E tem que falar do assunto, né? Tem que falar porque não adianta a gente fingir que não existe e depois, né? Essa questão de detalhe, se começa com 40, 45, faz só PSA, faz casa 2, essas estratégias são discutidas, né? São discutidas, porque a gente tem diferentes modelos de saúde no mundo, tem diferentes perfis de pacientes, né? Então tem países onde a medicina sempre, né, a gente sempre cita os países nórdicos, que lá é tudo bem estatizado, tudo com estatística, eles são um pouco mais liberais no check-up, né? Eles fazem um pouco menos, né? A gente segue um pouco a linha americana, né? A linha que é um pouco mais de fazer exame, o paciente quer estratificar seu risco, ele quer tomar um pouco alguns passos na frente do problema, né? Então são assuntos que estão abertos à discussão, né? Claro. Tudo que a gente falou é E tudo é consenso dinâmico aqui. também, né? Exato. Muda. Quando a gente fala da saúde do homem, a gente tem rodou e caiu sempre na próstata. Em questão hormonal do homem, diferença para a mulher, existe algum hormônio que a mulher tenha menos ou mais do que o homem e que isso tenha influência na próstata? Como, por exemplo, estão falando de testosterona, que o homem tem mais, por isso muitas vezes algum tipo de comportamento diferente. Existe a procura no seu consultório através disso também, de reposição, ou a importância dela na saúde do homem? Sim, bom, a biologia, a diferença biológica entre o homem e a mulher é bastante clara, né? Não vamos entrar aqui em questão ideológica nenhuma, mas Sim. assim, é claro, o homem tem um nível de testosterona muito mais alto que a mulher, muito mais alto, porque ele tem os testículos que produzem 90% da testosterona que a mulher não tem. Está correlacionado a alguma coisa com a próstata ou não? Sim, está correlacionado no seguinte sentido. Então vamos entender assim, o hormônio masculino é a testosterona, tá? Ponto final. Ponto final. Ok. Esse é o hormônio que dá barba, que dá mais músculo na gente, que dá... E ele só é produzido no homem porque geneticamente a gente tem o cromossomo Y, né? E ele age nos receptores do embrião, faz com que... Aí voltando lá para trás, uma viajada aqui, né? Que ele atrofia os ductos millerianos, que são capazes de gerar o aparelho reprodutor feminino. E o ovário, por exemplo. Né? Então atrofia toda a parte feminina e aí sob esse hormônio... Isso lá dentro da barriga da mãe ainda, tá lá no Exatamente. embrião. Então quando chegou, né? Bem no comecinho. Quando tem duas células, juntou uma célula, né? O óvulo da mulher, que é XX, né? Fez a meiose e só passou um X. Com o espermatozoide masculino, que ou quando fez a meiose, ou ele é X ou ele é Y, se chegar um espermatozoide com o cromossomo Y, né? Vai nascer um filho homem. Então, quando fez a primeira célula, no zigoto, que chama, né? Juntou o óvulo com o espermatozoide, já sabe se é homem ou mulher. Né?
E aí esse braço do cromossomo vai determinar a produção maior de testosterona e os fatores antimilerianos, né? Isso vai transformar aquela criancinha intraútero, né? Eu nem gosto de chamar de feto, que parece que é outro ser. Eu chamo de criança intraútero mesmo, porque é verdade mesmo. Dá comida para ela, cresce, fica igual a gente aqui, né? Então, vai fazer com que nasça um menino, né? Não vou entrar naquelas doenças genéticas, questões hormonais, que é 0,000, é infinitamente Existem raro isso. algumas doenças que mudam esse trajeto, mas são... absolutamente raras. Absolutamente raras. Assim, é coisa de super especialista. A gente consegue alguns casos no HC, que é centro de referência na América Latina, né? Sim. Isso é raríssimo. Né? Aí essa criança se desenvolve masculino e o corpo dela sofre a ação da testosterona. Questões de comportamento, elas são ditadas basicamente, tem uma parte genética e também tem uma questão de identidade sexual que ela cria ao longo da vida, se espelhando nos pais, nas figuras masculinas que ela vai ter ao longo da vida e nas figuras femininas. Então, dito isto, né, qual que é o papel da testosterona na próstata? A próstata é sensível à testosterona, ela cresce. Se pegar historicamente os eunucos, né, eles tinham a próstata absolutamente pequena, quando foram olhar em autópsia, porque eles eram castrados. Sim. E um dos tratamentos para câncer de próstata envolve dar remédios ou até fazer uma castração cirúrgica para diminuir o nível de testosterona. E aí com isso o tumor cresce mais devagar. Então a testosterona não gera câncer, tá? Deixar bem claro isso aí. Mas se tiver um câncer, ele pode ser estimulado a crescer pela testosterona e estimulado a crescer mais lento se tiver a redução da testosterona. E o crescimento benigno também é dependente. Tanto que um dos remédios que se toma para diminuir a hiperplasia da próstata, diminui a ação da testosterona na próstata. Que são esses remédios que ficaram populares até para crescer cabelo, porque no folículo piloso a gente também tem um maior ou menor número de receptores. Por isso você tem homens carecas e não tem mulheres carecas, guardadas as raridades. Exatamente. Então, por que o homem fica careca? Porque no pelo, né, na raiz, no bulbo do folículo piloso, ele tem um receptor para dihidrotestosterona, que é o metabólito de testosterona, e ele é mais sensível à testosterona. Então, o Sidney está achando que ele tem muita testosterona, não é, o pelo dele que é mais sensível, tá? Porque senão ele já falar já que ele é o super-homem aqui, né? Você que tá falando. Então... Mas já que você é urologista, Mentira, eu vou relevar a tua... Tem diferença quando a gente procura nefro, procto, uro? Quais são essas diferenças? Total, né? São 3 especialidades diferentes, né? Então, mas é uma confusão muito frequente. De assuntos próximos. Que mais ou menos, o nefro não é tão próximo assim, mas é assim, de assuntos próximos, tem razão. Mas essa confusão é frequente. De vez em quando chega alguém no consultório fazendo a confusão. Proctologista cuida das doenças do trato digestivo e da parte mais final, né? Então cuida das doenças orificiais, hemorroida, câncer de reto e câncer de intestino. E doenças do intestino. Esse é o proctologista, ele é um cirurgião, é uma subespecialidade da cirurgia do aparelho digestivo. Outro aparelho. O urologista é um cirurgião do trato urinário e reprodutor masculino. Então, trato urinário, rins, ureteres, bexiga, uretra, tá? Isso tem comum no homem e na mulher. E trato reprodutor masculino, próstata, vesículas seminais e testículos, só do homem. E pênis. E o pênis, obviamente, né? Se deixar que coitado. Minha especialidade é quase que um bloqueio psicológico, né? Coitado, tanto que eu li da vida inteira. E o nefrologista é um clínico, ele não é cirurgião, é um clínico que cuida basicamente das doenças do rim. Então existem doenças do rim que não têm tratamento cirúrgico. Que não precisam de cirurgia. Exatamente. Então, por exemplo, nefropatia por IgA, para dar um exemplo, né? Nefrosclerose. Então são doenças que cursam com piora da função renal. E aí o clínico vai cuidando até o momento que esse paciente, eventualmente, uma parte deles vai para diálise, o clínico cuida da diálise, e se tiver que fazer um transplante de rim, aí é junto aí ele chama o cirurgião. Aí os dois juntos. Chama o Fauci. Você faz transplante, né? Faz transplante, sim. Aí junta os dois, porque daí ele tem que cuidar da parte da medicação do transplante e a gente tem que cuidar da parte cirúrgica do transplante, que é a colocação do órgão. Então é isso, são especialidades bastante diferentes, né? Quando existe a disfunção erétil, que é tão falado no meio masculino, com um certo preconceito, que não deixa de ser atrelado à saúde do homem. Sem dúvida. Tem alguma coisa a ver com testosterona? Tem alguma coisa a ver com... Não vamos entrar aqui em quesito psicológico, mas falando basicamente da saúde hormonal, saúde física. Quem ele procura e quais os principais sintomas? Sintomas não. Os principais... Sintomas, tá certo. Não sintomas, o que causam isso, né? Ah, tá.
Qual a origem? Aí que A tocou, A acho que, origem, isso. Medicamente falando, seria a etiologia. aí acho que você tocou num ponto importante, porque a questão é o seguinte, os pacientes têm que entender, tem basicamente 4 coisas relacionadas à questão da vida sexual, né? Primeiro, o desejo, isso chama libido, a gente chama, né? A pessoa tem o desejo sexual, né? A libido pode estar alterada por incontáveis causas. Uma delas, que sempre leva a culpa, mas não é ela mais frequente, é a questão da testosterona. Então, a libido tem até a ver com questão de vida geral. Uma pessoa deprimida tem menos libido. Não quer fazer nada, o cara não quer sair da cama, vai querer ter relação sexual, não quer, né? Segundo, tem a ereção, que é a capacidade do pênis ficar ereto, ponto. Pode ter desejo e não ter ereção. Pode ter ereção sem ter desejo. Depois, ele tem o orgasmo, que é o auge da relação, ejaculação. Essas coisas podem estar alteradas de forma independente ou tudo junto, né? A testosterona tem um ou papel... só 2 delas, ou só 3. Exato. As combinações... Por que diferenciou o orgasmo da ejaculação nesses 4? Orgasmo é a sensação de prazer durante a relação, a ejaculação é a emissão O ato de físico. esperma. Então, por exemplo, quem opera a próstata e tira a próstata, seja por um câncer, ou faz uma ressecção, uma próstata benigna, ele perde a ejaculação, mas não perde nem o desejo, nem a ereção, né, e nem Mantém o o orgasmo, orgasmo. mas não sai nada, né, falando em português claro. Então, essas coisas podem estar alteradas de forma independente ou combinadas. Nas Mas espera um combinações. pouquinho só, quem opera a próstata 100% das vezes não, né? Perde a ejaculação, só pra gente... Não, a deixar isso mais ejaculação, claro. 100%? na cirurgia radical, sim. Na radical. E na cirurgia benigna, a maioria. Mesmo Diminui a bastante. transuretral também... Diminui o volume bastante da diminui o ejaculação, volume, bastante. Só para não assustar o nosso... Não. Eu nosso também, assim, público. felizmente, né, a natureza é sábia, né? A doença da próstata é uma pessoa com mais idade, geralmente. Sim, Então, a claro. perda da ejaculação, ela somente altera a questão da reprodução, De filhos, que é né? obviamente muito importante, mas com uma faixa etária que a maioria já não quer mais ter filho, né? Já teve seus Claro. filhos, a mulher Tem tá a na questão menopausa. filosófica, né, da ejaculação toda. Mas veja, se a próstata produzia uma grande parte do sêmen, ela já não vai estar mais presente no caso das cirurgias onde ela é tirada, como teria ejaculação, né? Então, sobra bem menos ejaculação. Quando sobra, é isso? Isso. Mas Então- manter os 3, que nem você estava explicando. Mantém os outros 3. Né? A cirurgia para câncer pode mexer um pouco a potência, mas assim, isso aí vai mais ou menos... Difícil dar número, porque depende de uma série como é que é antes. Então, uma série, mas de regra geral, mais ou menos metade piora um pouco a questão da ereção. Nem que seja de forma transitória. Mas essa questão, a testosterona, o que ela tem a ver? Óbvio, a testosterona é o hormônio masculino. Então, se der para qualquer homem testosterona, ele vai sentir... Mais homem. mais assim, Vai ficar, vai né? turbinar, entendeu? É isso aí, mais ou menos. É isso Muda aí. até a voz, É. muda... Isso imediatamente, né? Que é o que se toma em academia, né? Sim. Fica mais forte, às vezes mais agressivo, fica a voz até mais grossa, cai mais o cabelo, a disposição para as coisas Agora, aumenta. então você se Aí, contradiz. e aí, Você fez Júlio? uma Tá- contradição. Você falou que não era do testosterona, mas agora é. Não. Brincadeira. Vamos lá. Então, se perguntar, todo homem quer mais testosterona, né? Aquela coisa, vai todo mundo no consultório querendo mais. A questão é o seguinte, quanto realmente existe essa questão, né? Porque a semelhança do que faz, eu não sei se é essa a sua pergunta, que tem muito, às vezes, que eu vejo nos pacientes. Pô, a mulher tem menopausa, será que eu também estou na andropausa e eu preciso de reposição hormonal? Existe andropausa ou não? Então, boa pergunta. É diferente da mulher, né? Na mulher existe um momento a partir do qual ela simplesmente cai os hormônios, sobe o FSH, LH, ela para de ovular e a coisa é muito, muito fácil, um período Muito prática de marcado, diagnosticar. daqueles tal dos Fogacho. fogachos e tal. Tal do quê? Fogacho, é aquele calor que Ah, ela tá. sente Calor. em Ok. ondas. Sim. No homem não existe uma data muito clara, né? O que acontece? Ao longo da vida, a gente perde uma capacidade, a gente ganha experiência, mas perde um monte de capacidade, né? Capacidade física, capacidade intelectual, perde função renal, a gente perde função de tudo, né? A gente vai, depois dos 20 anos, a gente praticamente vai morrendo um pouquinho por dia, né? Até chegar assim, né? É bom a gente nem falar muito, assim, que a gente vai ficando... Mas aí, então, é natural haver uma queda da testosterona ao longo da vida. Claro. Quanto que isso é responsável por parte dos sintomas, isso é muito difícil. Isso olha, é difícil a receita E de bolo. quando que vai ser necessário repor isso? Acho Exatamente. que Da essa é a andropausa? Não, andropausa Então, como o Fauci é um disse, termo, né? É polêmico. Esse termo fala-se, né? Agora mudou, eles falam, né?
disfunção, né, do hormonal masculina, do envelhecimento masculino, né? Então, porque o termo andropausa, a semelhança da menopausa é bastante diferente, né? A questão que eu acho que é o pulo do gato nisso, é a grande dificuldade, é a gente primeiro entender que existe um envelhecimento que é natural, que a gente não vai conseguir mudar isso com a medicina. E é um privilégio, certo? Claro, só não envelhece quem morreu. Então, pensa nisso. Então, agora, segundo, né, é saber quem realmente precisa disso aí. Eu acho que é um grande calcanhar de Aquiles. É o seguinte, a mulher, todas, nascem com um número fixo de óvulos no ovário. E ela vai ovular um daqueles por mês a partir da primeira menstruação, né? E quando aqueles óvulos acabam, é a menopausa. Os ovários, eles perdem a função e ela também para de ter disponível os hormônios femininos que fizeram a mulher, entre aspas, né? Existe o fim e o início. Isso é muito claro. É fixo. A mulher nasce com 300 óvulos. Então faz a conta. Ela ovula 12 vezes por ano, 300 ovula aí uns 30 anos, mais ou menos isso, né? Aí, claro, que é um pouco diferente de cada mulher. Tem mulher que atinge a menopausa mais precoce, e outros. Mas da casa dos 30? Não, dos 30 anos de ovulação, mas ela começou a ovular com aos 15, 14, vai até 15. uns 45, 50. Isso, 45, 50, e faz a conta, acaba, tem número de óvulos fixos quando nasce. O testículo produz testosterona até o final da vida, entre aspas, né? Porque chega uma hora que o seu órgão vai envelhecendo e não consegue produzir a mesma quantidade, certo? Exato. É isso aí. E é isso que faz com que você tenha menos testosterona e tenha tudo isso de bom que a testosterona traz de maneira menor. Mas a minha pergunta também, quando isso deve ser reposto? Então, essa pergunta é difícil responder. Essa pergunta é difícil. Parece assim, eu posso dar uma série de... Para mim pareceu fácil, mas olha a resposta. Não, mas é assim, é porque eu vou te dar aqui um pouco de opinião minha, né? Claro. Chega, tem sintomas, perda né, do vigor na vida, piora da libido, tal, testosterona total menor que 230, Então, se eu estou seguindo aqui, né, cartilha do livro. Só que na prática, eu vou mostrar o raciocínio que tem por trás para a gente responder junto essa pergunta. Certo. Então, primeiro, naturalmente existe uma queda da testosterona, uma queda de libido, uma queda de tudo ao longo da vida. A gente, para jogar futebol, a gente já não é mais o mesmo, para jogar tênis já também não é mais nada. Né? A gente tem uma piora, vamos assumir isso aí, que existe um envelhecimento e que isso é natural. Segundo, se eu der testosterona para todo mundo vai ter uma melhora imediata de praticamente tudo isso aí. Terceiro, o que acontece com o organismo na hora que a gente dá uma testosterona de fora? A gente para de produzir a própria testosterona. O testículo para de produzir. Então, entendeu isso? Exceto para causas... O estímulo para ele produzir é a baixa, né? É a baixa, os hormônios que vêm da hipófise. Então, na hora que a gente dá uma testosterona exógena... O corpo entende e fala que eu não preciso. Exato. Isso. Ele fala, já tenho de fora, então eu não vou produzir. Então, você tem que dar mais do que o seu natural, ele vai parar de produzir a dele, você dá mais a sua. E aí você complementa com a sua, com a que vem de fora, que geralmente é gel que usa. Aí você faz a seguinte pergunta, até quando eu vou usar isso aqui? Peraí, geralmente é gel, me explica melhor isso. Eu também... Era a forma de reposição hoje, talvez a mais usada. Não, gel, passa gel na pele, né? Então, um plastro. Passa de manhã, que é uma forma um pouco mais natural pela pele. Né? Então, olha o raciocínio. Uma pessoa tem uma testosterona que está Passa onde? No testículo? Não, na pele. Qualquer região, geralmente passa aqui na região da axila e tal. Mas o que é o ponto que eu quero chegar assim? A gente pega uma pessoa lá com seus 50 anos, 60 anos, descobriu que ele tem sintomas que são absolutamente inespecíficos, quer dizer, sintomas de baixa testosterona, bate com sintoma de cansaço, de estresse, com a palavra assim, um pouco mais chula, com o saco cheio geral da vida. E a perda da libido, né? Eu acho que essa é uma das coisas que a pessoa percebe mais fácil. Que é multifatorial. Então, a gente resolve começar a reposição hormonal. Daí, sem ter um fator causal assim, olha, ele teve um câncer, fez uma quimioterapia, o hormônio dele caiu. Tô falando de casos, tô falando do caso da média, né? E aí, vai repor testosterona até quando? Você viu que a palavra que ele usou, reposição hormonal. A mesma da mulher, é o mesmo nome. Reposição. Hormonal. Aí eu vou repor até quando? Essa é a pergunta. Doutor, mas até quando vai usar a testosterona? Então, pergunta. Né? Bom, se ele está produzindo baixo e na hora que eu dou a minha de fora, ele para de produzir o pouco que ele já produz, teoricamente está condenado a fazer até o fim da vida.
Pergunto, tem estudo que mostra o resultado de 30 anos de reposição hormonal, por exemplo? O custo-benefício disso não tem. E risco, né? Porque, veja, Sim. na mulher, se a gente olhar 10, 15 anos para trás, era uma panaceia a reposição hormonal em mulher. Sim. Depois saiu um trabalho mostrando que aumentava a chance de câncer de mama. Acabou esse assunto praticamente. Hoje é bem restrita a reposição. Era para todas, Então, né? será que a gente não sei, estou perguntando, dúvida minha, hein, como médico. Eu não estou dizendo que não é para fazer ou fazer, cada um Aquele consulta cara seu lá de médico. 200 anos, ele vai te responder. Então, será que daqui 20 anos, nem precisa 200, tira um zero aí. Sim, será claro. que daqui 20 anos, fala, pô, mas esses caras eram loucos? Isso. Enfiar testosterona nesse monte de gente sem saber o que é dar depois de 30 anos. Porque a gente volta pro começo da nossa conversa. Que no fundo mesmo, a gente sabe quase nada. A gente não sabe pouco. Segundo, Essa é a você quer verdade. saúde ou você quer viver uma realidade, você quer transformar os seus desejos, talvez até infantis, em realidade, entendeu? Artificialmente, Então, eu né? sou bastante conservador com reposição hormonal masculina. É meu perfil. Né? Eu sei que estão dando, não estou condenando absolutamente nada quem está dando. A gente tem a ciência, veja, a gente viu a pandemia. Falar em nome da ciência é a coisa mais fácil. Eu puxo uma espada aqui, pareço o cara mais perfeito. A ciência tem um monte de dúvida. Né? Tinha um professor na faculdade que dizia que a única certeza da medicina é a dúvida. Né? Então, eu acho que reposição hormonal vai ser muito discutido ainda, bastante. Eu ainda, claro, eu insisto, se der hormônio, a pessoa melhora, óbvio, né? Melhora. E essa... Boa, bem Mas entendeu que a bem questão? lembrado. Tá Claro. bom, eu tô com 50 anos, o doutor me deu a reposição, eu tô sentindo super-homem. Doutor, até quando eu vou ter que usar esse remédio? Mas essa E redução aí? da produção endógena, ela reduz, claro, como você explicou, e quando para de tomar testosterona, ela retorna um pouquinho ou ela tende a ficar pouco? Quando você fala redução boa pergunta. endógena- Da Excelente. produção, desculpa. A endógena é tudo que nós mesmos Ok, produção por produzimos. via do Endo, corpo. endo é de dentro. Ok. E ex, que é o exógeno que entra pela sua boca ou pela veia, A pele, o que for, de de qualquer fora, forma. pela Ok. pele. O gel que ele falou, passa e ele Exógeno. absorve, e absorve pelo teu sangue mesmo. Ele vai chegar a ficar no seu corpo inteiro. Ok. Mas Não, fala isso, é perfeito, como é que é é- isso? é- O testículo vai parar naquele momento que a hipófise não perfeito. está mais avisando, e quando você suspender a tua medicação do gel, o que Ele o volta. testículo vai entender? Excelente pergunta, excelente pergunta. Vamos dar exemplos práticos. Vamos supor que chegou uma pessoa que tem 200 de testosterona. Estou dando números redondos para... E 200 aí, no exame de laboratório, tá? ele falou que estava achando que estava baixa, que a libido está ruim, falou, dosou e deu 200. Porque dá para ir pro laboratório, colher um pouco de sangue e medir a testosterona. Perfeito. Aí tá 200. Fala, bom, olha, acho que você tinha que ficar em 500 testosterona, porque daí você vai ficar sentir melhor. Tá tudo bem, verdade. Aí eu vou dando o gel, por exemplo, né? Ou injeção, o que for, mas o gel hoje é o mais usado, dou gel e ele chega nos 500. O que o testículo faz? Não produz nem os 200 que ele produzia mais. Porque a hipófise Só uma dele... pergunta, esse gel aí, qual é usa-se todo dia? Como é que é mais ou menos? Toda manhã. Explica pro pessoal. Tem que passar toda manhã. Todo dia. Porque daí ele é um pouco... É melhor do que as outras formas, né? Claro. Então aí o testículo que produzia 200... Não é bem assim, mas eu tô aproximando, tá? Se que o Claro. médico vai escutar, vai achar que eu sou falando besteira Não, aqui. o Mas... nosso papo aqui é isso. É um papo que a gente possa explicar para quem não é Eu médico. tô falando para quem não é médico. Aí seu testículo Médico pode produzia assistir 200, você pegou e deu 500 de fora, e aí ele falou, bom, se eu tava me matando aqui a produzir 200, estão me dando 500, o testículo tira férias. Aí, se for um período curto, que você dá essa testosterona e tira, aí ele ainda sabe produzir. Qual é esse período Deixa eu curto? perguntar, qual Mais período? ou Não tem menos. esse número perfeito, mas vou Mas falar é de 6 meses meses, ou vai. anos? Não, 6 meses. Meses, né? Mas não tem esse número perfeito. Claro. Se é um testículo que já tá capenga porque tá velho, porque já tem uma disfunção e tal, aí você dá isso e ele perde o estímulo que ele tinha, ele atrofia. E aí nunca mais provavelmente vai produzir aqueles 200 que ele produzia. Por isso que eu falo, Nunca mais. a questão é a seguinte, a pergunta que a gente tem que se fazer, e essa é a pergunta que o paciente faz, mas a gente tem que se fazer como médico, a hora que a gente começa uma reposição hormonal, e aí, vou usar isso pro resto da vida? Daí você vai, pelo racional, sim, vai. Doutor, mas é seguro? Qual a resposta? Não sei. Entendeu A que é única o negócio? resposta certa é não sei. A resposta eu não sei, porque eu não tenho estudo de gente passando gel. Porque o cara, bom, felizmente também desiste, começa a achar caro, implica. Aí a libido volta porque ela é multifatorial, entendeu? Aí volta porque a libido, ela é uma parte. Então o que acontece hoje em dia, né? Com esse mundo que a gente está vivendo, aí vamos um pouquinho filosofar um pouco aqui. Não, Se vamos fugir, lá. vocês cortam aí. Mas a gente vive num mundo extremamente materialista, né? Sim. Agora você imagina uma pessoa ficar velha, né? No total, ver o corpo dele piorar a cada dia, ver a crise não sei de onde, porque ele abre o jornal, parece né, a caixa de Pandora, que só tem notícia ruim, né? Que acho que não vende notícia boa, só vende notícia ruim. sim. O cara entra em depressão, então você atende uma pessoa de meia idade, está tomando 2 antidepressivos, que é a reposição hormonal, está brigando com a mulher, brigou com os filhos. Então, aí vai achar que a testosterona é culpada das coisas. Então, é isso que eu quero deixar a mensagem. Na hora que a gente vai lá, e é moda, né?
Ah, doutor, dose minha testosterona, eu quero ver se eu... É vaidade, né? É igual saber, você quer saber, não, deixa eu ver quanto tem no banco. Para que você quer saber quanto tem no banco? Você não está precisando, não está devendo dinheiro. Você quer para quê? Saber quanto você vale? Ficar no espelho olhando? Você quer saber a tua testosterona para quê? Fazer um quadro e ficar se olhando com o super-homem, com a vaidade? Ou porque você acha que tem algum problema de verdade, né? E então, as coisas que ele precisaria fazer realmente para poder melhorar essa qualidade, né? Que é fazer exercício, comer direitinho, etc., ele acaba não fazendo, que é a mágica da testosterona. Exato, ele exato. Quer Muito, que é o exatamente. atalho, né? Que é o atalho. Então, assim, vamos chamar aqui, né, esse distúrbio do envelhecimento masculino, né, hormonal masculino, né? Vamos chamar aqui de andropausa, porque o nome, assim, a pessoa já liga o gatilho com a questão da mulher. Né? Não, já tem esse aí, né? Distúrbio do envelhecimento, distúrbio hormonal do envelhecimento masculino, né? Aí, o que acontece? A pessoa está lá querendo a mágica, né? E esquece exatamente tudo que o Sidney falou, né? Sim. Como é que você previne? Previne a obesidade. Né? A obesidade ela altera a testosterona, porque metaboliza estradiol, aumenta a resistência à testosterona, piora a glicemia. Então vai fazer um esporte, mas eu perdi o desejo da minha mulher, sei lá. Você já tentou ver que esse problema vai cuidar do teu casamento em vez de ficar querendo remédio para arrumar coisa, né? Então vai procurar um objetivo na vida em vez de querer antidepressivo para tudo. Não estou dizendo que doenças não existam, né? Claro. Sim. Mas quando a gente fala, eu acho que hoje que existe na testosterona, né, aqui já uma conversa bastante informal, eu acho que estão atribuindo muita coisa para ela, para o que ela é. Sim, sabe? como se fosse Estão querendo, exatamente, todo mundo fazer reposição hormonal, né? É uma área em estudo na medicina. Como toda área nova em estudo requer prudência, para a gente não errar nem para um lado nem para o outro. Eu acho que existe uma tendência, até pela nossa ansiedade em tratar e pela vontade do doente em ser tratado, fora a questão que gira tudo isso aí, existe muito mais uma tendência a super tratar do que tratar menos, né? Então eu acho que é um assunto que requer muita prudência. E pensando também no nosso assunto inicial, olha que hipocrisia é um pouco forte essa palavra, mas olha que dicotomia, né? O cidadão quer a testosterona quando começa a ter esses problemas e nunca aceitou fazer um exame de toque ou fazer um check-up da próstata, que também vai levar ele a esses problemas se ele tiver que fazer uma cirurgia, por exemplo. Não é estranho isso? Mas assim, a gente vive a nossa vida, muito... a gente se bobear, a gente cai em contradição o tempo inteiro, né? Realmente. Agora, veja, eu quero deixar claro que eu não sou contra a reposição, não estou negando ciência, nada disso. Eu estou abrindo um espaço com uma certa prudência. Algo que ainda não é totalmente esclarecido, óbvio. Porque veja, se você chegar né, é que você é jovem, mas se chegar lá, né, eu ou o Sidney, um médico, começar a falar, eu estou cansado, tem dia que eu não tenho vontade de sair da cama, tem não sei o quê, dose minha testosterona aí e tal. Se a gente consultar 10 urologistas, uma parte vai prescrever, outra parte não vai. E todos estão certos. Exatamente. O que eu quero dizer, assim, sem entrar no mérito quem está certo e está errado, mas, no mínimo, tem que chamar que é um assunto ainda em amadurecimento. Né? E uma parte objetiva, que o Fausto falou, é que o testículo vai dormir, se ele já estava meio capenga, isso vai ter que ser para sempre. E sem ter essa é a pergunta, esse é o grande problema. E sem ter o risco disso para sempre, qual vai ser? É grave. É grave. O que pode acontecer para frente, sendo que é muito recente ainda. Assim como aconteceu na reposição hormonal feminina. E eu estou associando todo esse assunto baseado numa palavra, falar da prevenção. Você comentou que em vez de procurar reposição hormonal, a gente pode fazer outros... Em vez do caminho rápido, que muitas vezes querem, se entrar no mérito se é certo ou não, isso não vou falar aqui agora, e nem tenho competência para isso, mas o procurar do quê? Se alimentar bem, para atividade física, tudo, sim. Prevenir. Para não chegar a um câncer, exame de toque, PSA. Da disfunção erétil, tem alguma coisa preventiva para fazer também? Tem. E aí é uma coisa que a prevenção nem está diretamente ligada à minha área, mas é estatisticamente disparado o campeão. Você perguntar assim, o que mais destrói rim, que é da minha área, e o que mais dá disfunção erétil? Né? Tirando causas psicológicas, que elas são geralmente transitórias, é a aterosclerose, ou seja, diabetes e pressão alta. Então, você quer prevenir a sua saúde, começa de cedo. Você quer tratar bem da sua saúde, previna a diabetes e a pressão alta. Como é que você previne? Entre outros, né? Entre outros, por exemplo. Sim. Mas estatisticamente... Esses são disparados. Disparados. Chegar numa clínica de São diálise. comuns também, né? Exatamente. Não, e são fáceis de tratar hoje em dia, né? Hoje tem um leque de tratamento para diabetes. Então, preventivos. Fáceis e baratos. Baratos, fáceis, não é mais um monte, você tem remédio, né? Comprimido, não é mais aquela injeção o tempo inteiro e tal. No Brasil você tem essas medicações fornecidas pelo
pelo SUS, Tem guardadas farmácia popular, tem um monte de coisa. gratuitamente. Eu, no meu atendimento de consultório, muitas vezes eu atendo pessoas que não sabem que são hipertensas e não estão tratando. Por quê? Não tenho tempo. Um relaxo total com a saúde e nessa linha, né? Então É isso, a resposta. tratar a pressão alta, tratar o diabetes, você está evitando a disfunção erétil, sem dúvida. Porque veja, a artéria peniana elas têm 2, 3 milímetros, uma coronária tem 4, 5. Se dá infarto, entópia do coração, entópia do cérebro, que é mais grossa, do pênis entope mais cedo. Sim. Tanto que um bom urologista, na hora que chega um paciente com queixa de piora de função erétil, ele vai mandar fazer um check-up cardiológico também. Porque não adianta a gente dar Viagra e depois o paciente infartar, entendeu? A gente tem que ser médico de tudo, né? Não adianta, não é um médico de pênis, né? É um médico geral. E tem uma coisa, se ele chegar lá perguntar, vai fazer na área dele, na medicina do trabalho, vai fazer um questionário, o paciente já está com... Ele vai mandar fazer uma avaliação cardiológica. Ou ele faz, ou vai mandar para alguém que sabe fazer, se não for a área dele. Então a gente tem que ter essa visão. Então, se a gente quer... E como é que trata o diabetes? Agora, como é que previne o diabetes, né? Então, como estamos falando de prevenção... E voltamos ainda mais vamos falar passo. Mais um passo, né? Como é que previne diabetes? Né? Acho que o que você, como leigo, né? Como não médico, o que você fala para o pessoal? Você tem que prevenir diabetes. O que você vai fazer? Comer menos açúcar, menos gordura. Olha, já falou duas coisas certas aí. Olha, ele acertou tudo. Tá claro. Vendo? Então as pessoas sabem o que fazer. Claro. Como é que você previne diabetes? Não vou ganhar muito peso, vou comer menos açúcar, menos gordura, ter uma vida mais saudável, fazer um pouco de esporte. Pronto, você já falou. E para hipertensão? Quanto custa isso? Dormir bem, atividade física. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? Então, veja, você falou coisa que você já sabe, custa quanto? 0, e além de tudo é divertido. Porque, claro, é gostoso comer, mas sair empachado da mesa é pior ainda. Então, comer... Aí a gente entra numa história... Assim, a vida tem um monte de coisa boa, mas a mesma coisa pode ser ruim, depende do grau de desordem que a gente faz. Comer depende é bom. Da dose, né? Não só é bom, como fundamental comer. Mas se desenvolver uma desordem com a comida, você vai ter todos os problemas, né? Além dos psicológicos, né? Não tem nada aqui, não é nada de gordofobia, não, né? Não tem nada. Então, falando mas de saúde. Você viu que até você mesmo, como, né, você não é médico e está aqui conversando, você já sabe tudo que tem que fazer. E acho que a maior parte das pessoas que está ouvindo também sabe, né? Com certeza. Falta, às vezes, ter esse puxãozinho de orelha e abrir, instalar ligar aquele botãozinho que fala, não, eu vou agora seguir essa cartilinha, esse básico, que é como se fosse uma poupança, né? A saúde é uma poupança. Você poupa agora para melhorar o teu futuro. Se você não poupar, serás cobrado. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Isso vale não só para a saúde, mas se a gente filosofar mais aqui, vale para a alma, para o espírito. Para tudo. Pra a gente tudo. tem... Isso é muito sério. É verdade. Muito sério. Para as pessoas que a maioria vai ter a felicidade de ver bastante, né? A gente tem que olhar sempre um passo na frente, né? Então a gente eu até brinco com os pacientes, olha, a gente é uma casa, assim, né? A gente tem que pensar nesse cano, como é que vai estar daqui 30 anos. Se vai abrir a torneira, sair ferrugem, tudo vazando, ou se a gente vai ter um cano que vai ser bom. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? E começa cada vez mais cedo, né? Porque hoje a gente olha para o corpo, né? Para 90, 100 anos. A hora que já está em novo, né? A expectativa de vida aumentou nesse último século absurdamente, né? Então, essa é outra coisa também, né? Que vem aquelas... mas o bom era no passado que era tudo natural, né? Tá bom, né? Minha bisavó ia na feira comprar uma galinha, matava em casa, aquela coisa toda. Mas o fato é que a gente vive mais hoje com o franguinho congelado, enfim. Eu não sou contra a galinha, não. CIF, você não pega mais doença na carne de porco, né? Não tem que tratar a cistercose, os negócios. Sim. Então, a tecnologia trouxe um grande benefício para a humanidade, né? A gente não vai ser estúpido aqui, desculpa a palavra aqui, né? Tá bem informal. A gente não vai ser estúpido de negar a tecnologia, né? Começar a falar que o bom é voltar para trás. Nem merece gastar saliva com isso, nem né? merece começar, é isso aí. Mas a gente vai ter que pensar na nossa saúde olhando para daqui 20, 30 anos, né? Muito bom, muito bom. Falamos de diversas diferenças de homem e de mulher. Agora Vamos para a última pergunta agora. Para a última? Tenho mais outras, mas ficaremos para a última. Horário. Depois a gente chama de novo. Doenças sexualmente transmissíveis nos homens. Esse assunto é extenso, hein? Não, mas tem uma dica prática, assim, né? Não só a prevenção, mas o que mais acontece, os casos mais procurados. As DSTs, a gente tem... a prevenção, ela, na verdade, ela nem é muito na medicina, ela é na estatística, na matemática, né? Porque é o seguinte, a gente tem basicamente 3 tipos de doença, né? Tem as doenças que pegam e dá alteração no sangue, por exemplo, HIV, hepatite, pega por via sexual, você não tem lesão no pênis, não tem secreção uretral, você percebe isso no exame de sangue ou depois que a doença desenvolve, aí
Aí já é um pouco mais tarde. Você tem as doenças que dão ferida no pênis. Então, Só pra ferida. ficar claro, a hepatite C, tá? Porque as outras... Hepatite C e B. A pega comendo comida senão o pessoal contaminada. pega a hepatite e vai achar que já foi sexual. E não, Não, a hepatite A é pela comida, pela água, né? com fezes na Algumas comida. que pegam pelo sexo é B e C, então. É B e C. Aí tem as doenças que dão ferida no pênis, por exemplo, sífilis, cancro mole, o cancro duro da sífilis, né? São doenças, e o HPV, que é um vírus, que esse é uma outra peste que tem que ser tratado, quase um capítulo à parte, que hoje é uma prevalência absurda. É loucura, isso aí é... É 50% ou mais, né? Epidemia. É uma epidemia. É epidemia? Posso falar isso? Eu não sei, eu não sou infectologista para dar o termo exato, mas que é absurdo, que né? é um... Como usar o termo leigo, é uma peste hoje, né? Usando o termo leigo. E tem as doenças que dão as uretrites, que são as que dão secreção uretral, que são basicamente a gonorreia e as uretrites não gonocócicas. Como é que pega? Obviamente, ato sexual. Então pus camisinha, tá tudo certo, vírgula. Né? Imensa maioria que pegam, né? Mesmo com camisinha. Exatamente. Então esse é totalmente novidade. Eu vou pro carnaval, pus a camisinha na carteira, pronto, tá tudo certo. Comprou o passaporte do pode tudo, mais ou menos, né? Isso é uma falácia, né? Primeiro, a maioria das pessoas usa a camisinha de forma errada, só põe na hora H e olhe lá, a hora que pôs. Segundo, nas regiões que tem contato onde o preservativo não cobre, tá sujeito a pegar doença. Então, por exemplo, tem HPV em canal anal, tem HPV na amígdala e pode dar câncer, é um câncer extremamente grave, porque o câncer de amígdala ele altamente, ele alastra muito fácil, agressivo. Tem HPV em todo lugar que tiver contato. Sim. Então, a criatividade humana não tem muito limite. A camisinha só cobre o pênis, então, resumindo. A base do pênis fica livre, por exemplo. E pasmem, hoje nem isso querem usar mais, né? Sim. Então, tem essa questão. Segundo, como é que é a melhor forma de prevenção? Então, aí começa, vou tomar o remédio antes, vou fazer isso, fazer aquilo. A prevenção é estatística. Quem você acha que cai mais de avião? Um tripulante ou uma pessoa que nunca voou de avião? Quem voa mais. Óbvio, né? Então, a chave de qualquer fator de exposição, onde você multiplica, você soma as probabilidades, né? É E, né? Não é ou, é E, soma as probabilidades, restringir o número de exposição. Mas vai falar isso hoje em dia? Não dá para falar, porque, nossa, estou combatendo nada. É uma questão matemática, não foi eu que inventei nada. Você restringir a exposição. É uma opção também, uma escolha. É uma escolha. Você tem que só saber o que existe. Exatamente. Você que vai escolher. A gente está aqui para leva informação. Não, pode fazer o que quiser da vida, não sou fiscal de ninguém. Mas veja, aqui a gente está levando a informação. Cada um vai fazer da vida é problema seu. Sim, né? Mas a gente é obrigado a avisar, não tem jeito. Então, a ponto-chave na exposição, ainda mais falando que tem estudos que mostram que a prevalência do vírus, do HPV, pode até estar em 50%. Das mulheres. 50%, né? Ou seja, metade das mulheres tem. Não quer dizer que vai pegar, porque vírus tem esse negócio, né? Tem exposição, carga viral, a virulência, a imunidade, tem uma série de fatores. Não quer dizer que se vai pegar sempre. Mas veja, dado esse número... Aí você escolhe. Você que escolhe. Isso aí. Porque vai sair fazendo a vida. Então, resumindo, a prevenção é ter uma vida sexual sadia. Que você que vai escolher. Usar camisinha, poucos parceiros, entre aspas. Esse poucos é muito... polêmico, né? Mas a questão assim, do avião. Escolher exato. Adequadamente seus parceiros, entre muitas aspas também, é óbvio que alguns grupos que você vai escolher teu parceiro, o risco vai ser absurdamente maior. Né? Que hoje em dia, se for negócio de falar de grupo, pega meio... entra em searas não muito... searas mais espinhosas, né? Mas é óbvio. Porque assim, é muito fácil usar jargão de frase feita. Usar camisinha, vai ser feliz. Não é isso. Aqui a gente está aqui para falar a ciência, né? Falar a verdade, ou ir atrás dela, pelo menos, mostrar o que a gente não sabe para a gente procurar hoje junto. O que tem é isso. É claro, né? O preservativo protege. Sim. Não estou dizendo que não é para usar, não. Faz parte dessa vida. Faz parte, só que não é 100%. Vai então, esse que é o problema. Põe o preservativo na carteira ou no bolso, você achou que tudo bem, estou salvo. Agora, e depois, nossa, as estatísticas... E isso, pera um pouquinho, só também para não ficar estranho. Isso vale para o homem e para a mulher, né? Porque você tá falando camisinha que coloca homem ou mulher. É uma lenda falar que homem tem a chance de pegar DST muito menos do que mulher, ou pelo menos especificamente HIV? Olha, para o HIV é o seguinte, é bem estabelecido. Uma vez que o indivíduo está com a carga viral, quer dizer, existem vírus no corpo dele, né? Porque a carga viral zerada, a transmissibilidade é realmente bem baixa, né? Não estou dizendo que também não é para deixar de se prevenir. Se o vírus não se manifestar? Não, carga viral é a quantidade de vírus que tem dentro da pessoa. Ok. Já é doente. Você pegou essa discussão aí com o negócio do coronavírus, que tal remédio diminui carga viral. A gente ouviu muito esse termo na mídia, né? Efetivamente, para o HIV existem drogas antivirais específicas que reduzem a carga viral, de forma que o paciente tem praticamente uma vida normal, né?
Então o que acontece? No HIV é bem estudado. Então qual que é a forma, o que você mais se arrisca a pegar o HIV? Coito anal passivo. Por quê? Porque é uma relação, uma anatomia que é sujeita a traumas, né? E além disso Traumas são lesões mesmo, pequenos machucadinhos que não Machucados. dá para ver ali na relação, muito menos a olho nu. Mas se fosse possível pegar um microscópio, você vê até sangramento, em qualquer relação. A relação anal ela é mais sujeita a isso, né? Por questões anatômicas, né? E da natureza do órgão. E além disso recebe um ejaculado lá dentro com uma carga viral enorme. Nesse líquido tem um monte de vírus. Então essa é a forma de relação mais sujeita a pegar uma doença, né? Particularmente o HIV, que isso é bem estudado. Depois, na mulher, o coito vaginal passivo, né? Que ela recebe, a vagina ela sofre muito menos laceração durante o ato sexual. Mas também sofre. Mas também pode ter microtraumas e recebe uma carga de ejaculado. Então nessa questão, que vem daí essa, não é que é uma crença, essa realidade que até o leigo sabe, que o homem, né, ele né, que está na posição ativa, né, no caso, ele tem menos chance de pegar do que quem está no lado passivo da relação, porque ele não recebe uma carga de ejaculado que é cheia de vírus. E tem microtraumas também. E tem menos microtraumas. Então é nesse sentido, né? É só isso. Então é isso. Muito Por bem. hoje, agradeço demais a presença do senhor, doutor Renato. Júnior, Eu agradeço. papo muito bom, gostaríamos de ficar mais. bom. Muito bom. É que nunca dá tempo de falar Sim. quanto a gente quer, que os assuntos sempre são interessantes, né? Saúde é um assunto sempre interessante. Obrigado, Moisés. Mas fica obrigado, pro fica ideia, pro próximo, né? claro. Assim nunca acaba, né? Não, obrigado, Fausto, pela Eu que presença. agradeço, Foi uma imagina. honra de verdade mesmo recebê-lo aqui. A conversa foi excelente. Até o próximo, então. Numa próxima vez a gente chama o Fausto de novo para a gente continuar os assuntos. Palavras finais, falando como podemos encontrar o Fausto, endereço, ou Instagram, telefone, coisas parecidas, e uma mensagem final, alguma coisa final. Bom, acho que Obrigado. a mensagem final, a gente conversou bastante, né? Acho que o homem Sim. está percebendo que também precisa cuidar da saúde, isso aí, né? Até para poder, né? Ele poder continuar sendo o papel dele na sociedade, ele precisa estar bem cuidado, né? A gente tem que olhar isso numa expectativa que a gente não vai morrer numa briga numa batalha aí com 20 anos de idade, a gente vai ver até os 90, 100, então temos que cuidar. Então isso acho que ficou bem claro, né? Acho que para me encontrar é fácil, né? Tem meu nome acho que na internet acaba aparecendo aí por causa das coisas que a gente faz, Claro. acaba vendo aí, não tem nada, é bastante público, muito da minha atuação, né? Tem o consultório privado, né? Depois acho que pode divulgar o Aparece e-mail, o no- telefone, põe no e aí vídeo. o e-mail acho que é um canal bom para se alguém tiver alguma dúvida, né? Ou Qual é talvez seu e-mail? falecom@renatofalce.com.br, né? Alguma dúvida em relação ao que foi falado aqui no programa, né? Acho que a ideia foi bastante informal, assim, né? Isso aí, perfeito. Muito bom. Eu agradeço Muito- mais uma vez aí o convite, foi muito bom mesmo. Muito obrigado pelas informações. Obrigado, doutor Renato. Obrigado, doutor Sidney. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Obrigado.